Olá, queridos! Para você que está me assistindo, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje é o episódio 8 da nossa série dos 31 dias com os 31 capítulos de Provérbios. Sem mais delongas, vou começar a leitura do capítulo 8. E hoje, pela primeira vez, eu acho que eu vou ler aqui com vocês o capítulo completo. Vai até o verso 30. É um capítulo um pouco grande, mas eu acho ele, não que os outros não sejam, né? Mas eu acho importante porque no último vídeo eu falei aqui sobre a gente ter intimidade com essa sabedoria, para que a gente conheça a sabedoria. E aqui no capítulo 8, a sabedoria quer falar com vocês, conosco. Eu vou ler aqui do que a sabedoria está dizendo. Na verdade, a sabedoria está clamando. Ela está dizendo assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela está clamando em voz alta a vocês. Homens, eu clamo a todos. Levanto a minha voz, vocês inexperientes adquiram a prudência, e vocês tolos tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro uma minha instrução à prata e o conhecimento do que o ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Vou dar uma pausa, comentar um pouquinho sobre esses versos antes de ir para o próximo. A sabedoria, como eu já disse em vários outros vídeos, ela está aí à nossa disposição, clamando, pedindo: tolos sejam sábios. Homens, eu estou aqui à sua disposição. Eu estou aqui principalmente. Só que vocês não querem ouvir. A sabedoria, ela está à nossa disposição. A sabedoria, ela é de graça. E além dela ser de graça, ela nos traz muitas recompensas. Mais à frente eu vou falar sobre isso, sobre as recompensas da sabedoria. Continuando no verso 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Pausa. Essa frase aqui que me chamou a atenção é no verso 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Muitas pessoas ainda não entenderam o que a Bíblia diz sobre temer a Deus. De forma alguma a Bíblia diz pra gente ter medo de Deus. Temer a Deus é a gente ter respeito por Ele. Temer não é igual a ter medo. Lembra quando eu disse no último capítulo, se você não assistiu, volta e assiste o último vídeo. Mas no último vídeo eu falei sobre a gente ter intimidade com a sabedoria. Porque quando a gente tem intimidade com os nossos parentes, com as pessoas que moram conosco, a gente tem respeito. A gente sabe o que vai agradar aquela pessoa ou não e a gente evita fazer. O mesmo aqui está dizendo que a gente possa temer a Deus, ter respeito, ter intimidade. Da mesma forma que nós devemos ter intimidade com a sabedoria, que mais ainda devemos ter intimidade com Deus, até porque a sabedoria, ela vem de Deus. Infelizmente, vou até fugir aqui um pouquinho do versículo, mas infelizmente, parece que eu tô falando óbvio, né? Mas muitos cristãos que se dizem cristãos não têm intimidade com Deus.
Acho que na igreja no domingo, ler a Bíblia no versículo diário que o celular manda, o aplicativo da Bíblia manda, é o suficiente. Mas não tem intimidade com Deus, não sabe quem é Jesus. Sabe que, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Tá, mas o que mais? Jesus, ele morreu, mas ele vive. Ele está vivo. Ele está me ouvindo nesse momento. Ele está contemplando todas as coisas. Ele está vendo o que está acontecendo aí na sua casa, o que você está fazendo. Ele está vivo. Será que você está tendo a intimidade de também ir atrás dessa intimidade com ele? Será que você está buscando? E eu falo isso, infelizmente, com muita tristeza, mas por conhecimento próprio. Infelizmente, eu não queria, mas estou até fugindo aqui do capítulo. Mas infelizmente, né, um dia eu ainda quero trazer um vídeo só sobre isso. Mas eu cresci num lar cristão, mas isso não foi o suficiente para minha vida. Eu cresci num lar cristão, hoje eu tenho 27 anos, e eu posso dizer que eu sou como uma nova convertida, porque tem mais ou menos um pouco mais de um ano desde o dia em que eu realmente senti o desejo de conhecer desse Jesus, de querer viver com ele todos os dias da minha vida, de querer ter intimidade com ele. E através da intimidade que eu adquiri com ele, da vontade de estar com ele todos os dias da minha vida, eu também adquiri a vontade de ler dessa palavra. Talvez se você não está tendo a vontade de fazer uso dessa sabedoria, de ler o que está escrito, o que falta para você é a intimidade com Cristo, intimidade com Deus. Porque desde o momento que a gente ama alguém, a gente quer conhecer sobre essa pessoa. Pensa você aí, quando você foi conhecer seu marido, seu namorado, você não queria saber tudo sobre a vida dessa pessoa? Você não queria saber onde essa pessoa estudou, com quem ele mora, com quantos anos ele tem, tantas coisas que a gente quer saber sobre a pessoa que a gente gosta, a gente quer buscar intimidade. Então, por que não buscar intimidade com o nosso Pai, que está conosco, que nos ajuda, que está clamando para que a gente venha ter sabedoria, porque através da sabedoria isso nos livrará de muita cilada. E por amor a nós, Ele quer que a gente venha ter sabedoria para que isso venha nos ajudar. Além de nos livrar de diversas coisas, nos livrar de diversos prejuízos, a sabedoria também poderá nos dar muita coisa. E eu vou ler os próximos versos, que diz, no verso 4, no verso 14, meu conselho é sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governadores nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam. Sabedoria que está dizendo que ela ama quem ama ela também. Se você buscares por conhecimento, se você buscares por sabedoria, ela também encontrará você. No verso 18 diz, comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que ouro puro, o que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas das justiças, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os de tesouro. E se você pensa que essas riquezas, esses tesouros cairão do céu, você vai ficar só sentado aí fazendo nada, é porque você ainda não é sábio. Você ainda não adquiriu a sabedoria. Porque quando você adquire a sabedoria, você entende que essas coisas estão aí sim, disponível para aqueles que é sábio, mas um sábio não é preguiçoso. Um sábio não fica deitado esperando as coisas acontecerem. O sábio ele vai, corre atrás e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Não sou eu que está dizendo, é a palavra. Tudo o que consagrarem ao Senhor, tudo o que buscares com sabedoria, o Senhor irá abençoar os nossos planos e com isso alcançaremos bons resultados. No 22 diz,
O Senhor me criou como princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam as minhas instruções e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra encontrará a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, de si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. E essas palavras são verdade. Infelizmente, todos aqueles que não são sábios, todos aqueles que odeiam a sabedoria, todas aquelas pessoas que acham que o seu plano é melhor, que são os mais inteligentes, que se acham superiores à sabedoria do que o conhecimento que está ali na palavra, infelizmente, o resultado é a morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E muitas pessoas têm uma vida de ruínas, de destruições, de coisas imorais. Infelizmente, esse é o destino de pessoas que não têm a sabedoria. A sabedoria do Senhor ela é um presente para nós. E é um presente que está aí disponível. Através da sabedoria do Senhor, a gente conseguirá adquirir grandes coisas para a nossa vida. Isso mudará a nossa mente, isso melhorará a nossa saúde mental, isso nos ajudará a ter uma visão de futuro, a entender o que devemos ou não fazer, quando ou não devemos ou não fazer, a entender que tipo de pessoas devemos ter ao nosso redor, ou seja, é o segredo da vida. Se você quisesse hoje encontrar um livro de como ter uma vida perfeita, você gostaria de adquirir esse livro? Se você quiser, tá aqui, né? Não diria perfeita, porque esse mundo, ele não é perfeito, infelizmente, não é mais. Mas tem um mundo perfeito nos aguardando. Mas para a gente viver por este mundo perfeito, é necessário que a gente adquira a sabedoria de como lidar com esse mundo aqui imperfeito. Mas mesmo vivendo por esse mundo que hoje já é do maligno, o Senhor ele ainda nos enche de graça e misericórdia e ainda nos oferece uma qualidade boa de vida. Que nós também não venhamos nos deslumbrar com esse mundo, porque não existe nada melhor do que a vida eterna, a vida com Cristo, a vida depois, quando esse mundo não nos pertencer mais. Na verdade, nós já não somos mais desse mundo. Eu quero sim viver as promessas de Deus enquanto eu ainda estiver aqui nesse mundo, mas não existe nada melhor do que a minha vida eterna com Cristo.
Muitas das vezes eu não conseguia entender. As pessoas me diziam, lá no céu vai ser como a melhor festa que você já foi. Eu não conseguia entender o que de tão bom seria se a gente lá no céu não ia ter casamento, se lá no céu não ia ter coisas que temos aqui que nos parecem ser boas. Mas aí eu entendi. Lá no céu tem Cristo. Lá no céu tem Deus. Ele aqui tá conosco também, mas aqui ele tá em espírito. Lá nós o veremos. Aqui nós não o vemos mais, infelizmente, mas lá o veremos. E, como eu disse aqui, esse capítulo ele nos ensina para termos intimidade. Na verdade, o vídeo anterior ele nos falou sobre a gente ter intimidade com a sabedoria. Esse capítulo, a sabedoria clamou, dizendo: eu estou aqui à disposição, basta vocês quererem e me encontrarão. Mas que, sobretudo, venhamos ter intimidade com Cristo, intimidade com Ele. Quantos cristãos sabem que Jesus morreu, mas não sabem nem exatamente as causas? A gente sabe que Ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente não sabe o que levou exatamente para chegar até a cruz. Muitas pessoas não têm conhecimento disso, então adquira intimidade com Deus. Como que eu posso adquirir intimidade com Deus? Orando, o conhecendo. Como conhecer? Lendo a Bíblia. E você falando com Ele, lendo a palavra dele, Ele se revelará para você, Ele te dará experiências, Ele fará você ver o sobrenatural e o extraordinário que está aí à nossa disposição. Cabe a nós buscarmos por ela ou não. Se você quiser, Ele está aí à sua disposição. Basta você deixar de ser todo ingênuo e ignorante, sair da sua zona de conforto e encontrar. Que eu tenho certeza que se você fizer isso tudo, você encontrará a sabedoria. Até o próximo vídeo. Nos vemos amanhã no próximo episódio. E não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para as pessoas que você acha que tem que ouvir essa palavra de hoje. Até o próximo vídeo.